Bom dia, meus queridos alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? E aí, como foi aí a segunda-feira de vocês? Foi tudo bem? Fizeram as atividades direitinho? Estou aguardando ainda algumas atividades, né? Recebi algumas, outras ainda faltam chegar. Espero que vocês mandem, continuem aí mandando para que eu possa fazer as devidas correções direitinho. Vejam aí quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando aí em relação às atividades de vocês, tá certo? Não deixem de fazer as perguntas que vocês precisem tirar as dúvidas e se não tem nenhuma, que bom, não é? Se vocês estão compreendendo direitinho, porque ontem nós fizemos, né, uma revisão sobre a geografia e hoje nós vamos estudar história, hoje 20 de outubro de 2020, vamos estudar história, mais um capítulo da nossa história do nosso país, do nosso Brasil. Nós estudamos na aula passada sobre o período regencial, né? Já em 2 aulas nós estudamos sobre o período regencial. Que período foi esse? Período em que o Brasil foi governado por regentes. Quando Dom Pedro foi embora, Dom Pedro I foi embora para Portugal, resolveu abdicar do trono, deixar do trono, não ficar mais no Brasil, não querer governar mais o Brasil como imperador, e deixou o seu filho ainda com 5 anos, Pedro de Alcântara, e como ele era uma criança de 5 anos, não poderia governar o Brasil. Então ficou quem no seu lugar? Os regentes, né? Governando o Brasil enquanto Pedro de Alcântara não atingisse a maioridade. E vocês viram na revisão que aconteceram muitas revoltas, balaiada, sabinada, guerra dos farrapos, até Pedro de Alcântara atingir a maioridade. Enquanto isso, muitas coisas foram acontecendo. Veio o quê? Vamos relembrar. Regência trina, regência una, trina provisória, permanente, regência do padre Feijó, e muita pressão do povo, muitas revoltas. Aconteceu. Pedro de Alcântara veio na Constituição que eles teriam que assumir com 14 anos, antecipou a maioridade dele com 14 anos, era para ser com 18. Aí na Constituição, lá na época, foi colocado que ele tinha que assumir com 14 anos, devido a um momento conturbado do país. E com 14 anos, ele foi condecorado, coroado imperador do Brasil, o segundo imperador do Brasil, como Dom Pedro II. Vamos ver. Esse período ficou conhecido como Segundo Reinado. Vemos passado como o primeiro reinado, quando Dom Pedro I, o primeiro imperador. Agora era a vez do seu filho, Dom Pedro II. Esse período em que ele foi governar o Brasil ficou conhecido como Segundo Reinado. Está aí no seu livro, na página 76. Durou do ano de 1840 até 1889. O Segundo Reinado foi um momento considerado talvez um momento mais tranquilo que o primeiro reinado. Não foi tão conturbado, com tantas revoltas como o primeiro. Aconteceu, né? Algumas contradições, algumas revoltas sempre há. Nem sempre agradamos todas as pessoas, todo o povo está satisfeito. Mas no Segundo Reinado, de acordo com a história, foi mais tranquilo. O Segundo Reinado começou em 1840 com a mudança na Constituição. Dom Pedro II. Com o golpe da maioridade, Pedro Alcântara se torna imperador do Brasil com apenas 14 anos. Com apenas 14 anos, Pedro de Alcântara assume o comando do Brasil como imperador. Claro, né? Assessorado por outras pessoas, né? Mais adultas, né? Com conhecimento de política, mas o imperador era ele, Dom Pedro II. Essa foi a forma encontrada pelo Partido Liberal de acabar com o governo regencial. Para acabar com a forma dos regentes,
Então assume Pedro de Alcântara como o Dom Pedro II, como o segundo imperador do Brasil, para conciliar aquele governo conturbado de muitas revoltas. Foi um período mais tranquilo. E o que aconteceu nesse período aí? O governo imperial sufocou também a Revolução Praieira. Começou uma revolução chamada de Praieira aqui no estado de Pernambuco, né? Queria começar outra revolução, então esse governo sufocou quando Pedro de Alcântara assumiu como imperador do Brasil, como o segundo imperador do Brasil. Durante o segundo reinado, o Brasil progrediu, olha só, melhorou, né, um pouquinho, e passou por diferentes transformações. O Brasil começou a desenvolver, começou a progredir, o imperador Dom Pedro II começou a fazer algumas transformações em nosso país, dentre elas, o surgimento da indústria, que está aí ó, na página 77 do nosso livro, 77. Ó. Surgimento da indústria, construção de estrada de ferro, desenvolvimento dos correios, quer dizer que coisas boas estavam começando a acontecer no nosso país. Não só coisas ruins como as revoltas, mas também coisas boas, o desenvolvimento do nosso país. E tem outras coisas mais, a criação de várias escolas, melhoramento dos portos, iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro. Então, o Brasil começou a se desenvolver justamente no segundo reinado, onde o imperador Dom Pedro II estava desenvolvendo um bom império, né? Foi um período mais tranquilo. E o imperador incentivou a cultura brasileira no nosso país. O imperador incentivou a cultura brasileira, dando destaque aos escritores José de Alencar, Machado de Assis e o poeta Cassimiro de Abreu e Castro Alves. Quer dizer que ele gostava muito de cultura, de literatura. Ele influenciou a cultura no nosso país. Como vocês podem ver aí, José de Alencar, Machado de Assis e Castro Alves foram nomes importantes para a nossa literatura, para a nossa história. A gente pode ver aí muitos livros por esses escritores, por essas pessoas importantes que até hoje fazem parte do nosso acervo cultural, da nossa biblioteca. Ele deu então destaque para esses escritores. Pois é, o imperador Dom Pedro II. E você aí vai pesquisando aí na internet, vai lendo aí no seu livro e vai vendo que esses homens influenciaram a nossa cultura. De vez em quando a tia Paula cita esses autores aí nas histórias dela, quando ela fala de interpretação de texto, ela sempre está falando desses autores, como é importante a gente conhecer a nossa história, a história do nosso país, e como ela tem ligação também com outras disciplinas. Também, nesta época, na época do segundo reinado, o produto mais importante era o café. Pois é, ele era conhecido como ouro negro. O café, ele era muito valioso, muito importante e obtinha muito lucro aqui no Brasil. E a mão de obra utilizada era a mão de obra, no início, a mão de obra escrava, né? Os africanos que vieram para o Brasil trabalhar aqui, e eles era que cultivava o café, fazia o plantio e a colheita. Depois, quando os negros foram libertos, é que vieram os imigrantes. Mas isso a gente vai ver com certeza em outras aulas. Mas nessa época o produto mais importante era o café. E ele foi trazido para o Brasil por Francisco de Melo Palheta. As primeiras mudas de café foram trazidos para o Brasil por ele. Era conhecido como ouro negro. Por que será? Porque o café, né, tem essa cor escura e era muito valioso. Rendia muito dinheiro para o nosso país. Certo? O governo de Dom Pedro II se destacou pela paz interna e pelo crescimento econômico do país. Certo? Nesse período não foi tão conturbado assim. Apesar de ter acontecido muitas revoltas, algumas, né, como eu falei para vocês, mas se destacou
pela paz interna, deu uma pausa, e pelo crescimento econômico do país. Começou a se desenvolver, Dom Pedro começou a transformar o Brasil, a criar muitas coisas importantes, trazer desenvolvimento para a nossa terra, o imperador Dom Pedro II. E houve um destaque também para uma guerra que aconteceu. Que guerra foi essa? Foi a Guerra do Paraguai, como vocês vão ver aí no livro de vocês, na página 77. Mas esta aula nós iremos ver nas nossas aulas seguintes, tá certo? A Guerra do Paraguai com maiores detalhes e como ela se deu nesse período que foi considerado um período de paz interna e desenvolvimento. Por que ela aconteceu? Por que ela veio? Nesse período que o Brasil estava em desenvolvimento, melhorando, estava na paz, aconteceu a Guerra do Paraguai. Olha essa imagem. Pois é, mas nós iremos aprender, certo? Por hoje, nós vamos realizar a nossa atividade no livro de História, apenas a página 78, que vocês irão fazer de acordo com o que nós estudamos nesses momentos aí, que foi o início do segundo reinado, onde Dom Pedro II estava começando o seu desenvolver aqui no Brasil. Um beijo, meus queridos!